Olá, alunos e alunas. Vamos à nossa videoaula sobre o sistema digestório. Nela nós vamos estudar a anatomia, que se refere principalmente ao posicionamento dos órgãos, e a fisiologia, que é o funcionamento desses órgãos, como eles funcionam nesse sistema. Primeiramente, precisamos entender o que é a digestão. Digestão, então, é um conjunto de transformações que esse alimento sofre, tanto transformações físicas, que é diminuir o tamanho dessas moléculas, quanto químicas, que é quebrar essas moléculas quimicamente. Ao longo de todo o tubo digestório, o alimento vai sofrer a ação com a intenção de diminuir o tamanho dessas partículas para elas poderem ser aproveitadas pela célula. Aqui nós temos na imagem que uma molécula muito grande, ela entra no tubo digestório e vai sendo desmontada, quebrada quimicamente, para que suas menores porções possam atravessar a célula, serem absorvidas, caírem na circulação sanguínea e serem distribuídas a todas as outras células. Isso tem a função de gerar energia química para as nossas células se manterem vivas e mesmo usar como matéria-prima para construir novas moléculas. Bom, as transformações físicas que esse alimento sofre é considerada digestão mecânica. E são três tipos de digestão mecânica: a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. Na mastigação, a intenção é diminuir o tamanho do alimento, não quebrar quimicamente as ligações. Só diminui o tamanho do alimento para poder haver uma área de contato maior das enzimas com esse alimento, facilitando a digestão. A deglutição é o próprio ato de engolir, e os movimentos peristálticos é toda a contração da musculatura do tubo digestório para poder misturar esse alimento aos sucos digestivos e também empurrar esse bolo alimentar de um órgão a outro. Aqui nós temos um vídeo então sobre movimentos peristálticos que ocorrem no intestino, tanto delgado quanto grosso, de um rato. Então vamos ao vídeo. Você vai perceber nesse vídeo que aqui esse é o intestino delgado, é mais fino, e aqui é parte do intestino grosso. Ele fica se movimentando, né, o tempo inteiro com a intenção de misturar esse alimento e distribuir de um órgão a outro. Então, novamente, aqui nós temos o estômago aqui atrás, aqui temos uma parte do fígado, que nós já vamos ver qual a função que desempenha no organismo humano e também de um mamífero como o rato. Então, aqui você pode voltar aqui e perceber na imagem essa movimentação do trato digestório. Esses são os movimentos peristálticos. Bom, as transformações químicas aí sim envolvem enzimas, porque aqui essas enzimas vão acelerar a quebra das ligações químicas nessas moléculas que são muito grandes para poder diminuir de tamanho e as células conseguirem aproveitar. Nós temos aqui as seguintes biomoléculas: a proteína, que nós sabemos que é formada por diversos aminoácidos, milhares de aminoácidos, centenas, e que a enzima que acelera esse processo, né, que desmonta essa molécula grande, é a protease. Enzimas têm terminação ase e então protease desmonta proteína em aminoácidos. Os carboidratos, nossa principal fonte de carboidrato é um polissacarídeo, o amido, que é formado por diversos monossacarídeos, glicose, no caso, e o amido é desmontado pela amilase. Já os lipídios, formados por glicerol e ácidos graxos, vão ser desmontados pela lipase. E os ácidos nucleicos, DNA e RNA, vão ter a sua desmontagem realizada pelas nucleases, transformando em porções menores, que são os nucleotídeos. O sistema digestório, então, ele está formado pelas seguintes estruturas. A boca, aí vem a faringe, na boca estão as glândulas salivares, o alimento não passa por essas glândulas, por isso que se chamam glândulas anexas, né, ao sistema digestório. O alimento entra então aqui na boca, vai faringe, esôfago.
Do esôfago cai aqui no estômago. Do estômago vem aqui para o intestino delgado. Essa é a primeira parte do intestino delgado, chamada de duodeno. Aí vem, continua o intestino fino, né, que é o delgado, dando todas as voltas, até chegar e aumentar, formando o intestino grosso. O intestino grosso, então, dá aqui uma volta, desce e vem o reto e o ânus, que elimina as fezes. Perceba também que nós vamos ter, além das glândulas salivares, outras duas glândulas importantes aqui no sistema digestório. O fígado, que é a maior glândula do nosso corpo, que produz a bile, que fica armazenada aqui na vesícula biliar e é lançada no duodeno quando existe gordura no alimento. E temos uma outra glândula de grande importância, que é o pâncreas, que está localizado atrás do estômago, e a função do pâncreas é lançar suco pancreático aqui também no duodeno. Digestão química. Então a digestão química ela tem início na boca pela ação da saliva, produzida pelos 3 pares de glândulas salivares que nós temos, que são a parótida, as sublinguais e as submandibulares. Elas lançam então saliva na boca para poder umedecer o alimento e facilitar a deglutição, além do que também tem a função de desmontar as moléculas de amido, já que ela é uma amilase. A saliva tem uma amilase, que é a pitialina, né? Então, presente na saliva está a pitialina, que é uma amilase. Nós estudamos enzimas e vimos que elas têm um pH ótimo de funcionamento e uma temperatura ótima de funcionamento também. Como a temperatura do corpo se mantém constante, então a temperatura não influencia no processo de digestão, mas o pH sim. A nossa enzima aqui, a pitialina, ela vai atuar maximamente por volta de pH 7, que é um pH neutro. Perceba então que o ponto ótimo de funcionamento é aqui, né, onde a atividade da enzima é máxima. Depois o alimento vai para o esôfago, né? No esôfago ele não sofre nenhum tipo de transformação química e chega ao estômago. No estômago, esse alimento ele vai lançar, o estômago, suas próprias células, algumas delas, lançam suco gástrico, que é um suco digestivo que contém ácido clorídrico, HCl, e uma pepsina, uma protease chamada pepsina, que desmonta proteína. Essa pepsina, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, ela atua maximamente em pH 2. Então, a atividade ótima da pepsina é em pH 2, pH bastante baixo, ácido. Por isso a importância do ácido clorídrico para poder diminuir esse pH que veio da boca neutro para em torno de 2, para aí sim essa pepsina conseguir funcionar maximamente, desmontando a proteína em aminoácidos. Além de diminuir o pH, o ácido clorídrico tem importantes funções, que é uma ação germicida, mata eventuais bactérias e fungos que foram ingeridos com o alimento, aumenta a absorção de íons ferro também, que é importante para o transporte de oxigênio pela hemoglobina. Aqui então temos a atividade da pepsina e aqui em pH 7 a atividade da pitialina. Você pode perceber que em pH 2 a pitialina não funciona mais. Então no estômago para a digestão do amido. Então começou a digestão do amido na boca, parou no estômago. O estômago começa a digestão das proteínas. Bom, do estômago, esse alimento vai para a primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno. O duodeno aqui, ele recebe 3 secreções. Uma proveniente do pâncreas, que é o suco pancreático, uma proveniente do fígado, que é a bile, que é armazenada na vesícula biliar e depois lançada no duodeno, e uma proveniente das próprias células do duodeno. Algumas delas secretam um suco digestivo chamado suco entérico.
Enteron quer dizer intestino. Então, o suco entérico é um suco produzido pelas próprias células intestinais. Primeiramente, então, vamos estudar o que contém o suco pancreático. O suco pancreático é o suco digestivo mais completo do nosso organismo. Ele tem enzima para digerir todo tipo de alimento. Tem uma amilase, a amilase pancreática, que digere amido. Tem uma outra protease, que é a tripsina, diferente da pepsina que estava no estômago. Tem uma lipase, que digere lipídio, e nuclease, que digere ácidos nucleicos. Então, é o suco digestivo que vai finalizar, né, no duodeno que se finaliza o processo de digestão, com enzimas para digerir qualquer tipo de alimento. O amido começou a ser digerido na boca, termina no duodeno. A proteína começou a ser digerida no estômago, termina no duodeno. Os lipídios e os ácidos nucleicos começam a ser digeridos no duodeno e terminam nesse mesmo local. O suco pancreático também é bastante importante porque ele tem íons bicarbonato. A função desses íons é permitir a elevação do pH, que veio do estômago ácido, em torno de 2, para aproximadamente 8, 9, que é onde as enzimas do suco pancreático atuam maximamente, como pode ser visto aqui nesse gráfico. Então, o ponto ótimo de funcionamento dessa enzima está entre 8 e 9. A bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, não possui nenhuma enzima. Então, por que a bile é lançada no duodeno? A função dela é uma ação detergente, é uma função emulsificadora. Ela tem a função de separar as moléculas de gordura para facilitar a ação da enzima que digere as gorduras, que são as lipases. Aqui você pode ver nesse esquema que se a gordura não for separada, a enzima só vai conseguir agir nesta região da periferia até conseguir ir digerindo totalmente essa gordura, que demoraria muito. Com a bile, essa gordura é separada em várias gotículas e aí a área de atuação da enzima é obviamente muito maior, o que faz com que essa digestão seja bastante rápida. A terceira secreção lançada no duodeno é o suco entérico e possui enzimas que vão finalizar o processo de digestão. As moléculas que ainda estão juntas, embora bem menores do que inicialmente, não são proteínas, mas sim pequenos grupos de aminoácidos unidos uns aos outros, chamados de peptídeos. Então, nós temos as enzimas peptidases, que vão atuar no suco entérico. Temos duas moléculas de açúcar juntas, né? Não temos mais milhares unidas, só temos agora disacarídeos e isso vai ser digerido, esses disacarídeos vão ser digeridos pela ação da sacarose, que digere a sacarose, a lactase, que digere a lactose, o açúcar do leite, e a maltase, que digere a maltose, que é ou são duas glicoses unidas. Ainda no suco entérico tem nucleotidases que vão desmontar os nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Aqui nós temos então uma imagem da lactase, que nós sabemos que, como é uma enzima, atua segundo o modelo chave-fechadura. Ela encaixa na lactose e desmonta esse disacarídeo em dois monossacarídeos, glicose e galactose. Depois do alimento todo desmontado, ele vai ser absorvido, vai atravessar a parede do intestino, depois do duodeno, na porção que a gente chama de jejuno e íleo, e vai cair na corrente sanguínea. Como é uma área de absorção, essa área tem um grande número de vilosidades, que são dobras. Então, o intestino nessa região tem uma série de dobras, cuja finalidade é aumentar a área de absorção desse alimento. As células que estão presentes aqui também, formando essa região do intestino, elas também têm dobras na membrana, que são as microvilosidades. Então,
aumenta ainda mais a área de absorção. Ao invés do alimento ser absorvido só por essa região, se não houvesse a microvilosidade, ele é absorvido por toda esta área aqui, aumentando bastante a superfície de absorção desse alimento na região do intestino, na porção jejuno e ilho. Depois que os nutrientes foram todos absorvidos, o que não pôde ser desmontado continua o seu trajeto na forma de fezes, no intestino grosso. A função do intestino grosso não é absorver alimento, mas sim absorver água e sais minerais. O alimento que não foi aproveitado não tem como ser absorvido, e aí então ele segue, como por exemplo as fibras, e é eliminado pelo ânus na forma de fezes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado nossa primeira videoaula. Vocês anotem suas dúvidas e nós tiramos essas dúvidas na aula seguinte. Obrigado, um abraço.